Um autista, ele pode ter uma crise aqui e começar a ficar irritado e se morder e se bater e ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Só que daqui a pouco a gente descobre que é o perfume de alguém que nós não estamos nem sentindo, mas que para ele é extremamente agressivo. É interessante essa ideia de autismo, porque, por exemplo, a forma como o autista constrói a realidade é muito diferente da gente. Por exemplo, para nós, muitos dos estímulos que estão aqui são inócuos, mas para o autista pode ser extremamente destacado e agressivo, de tal maneira que ele não consiga ficar aqui. A primeira coisa que é importante a gente falar, e é muito importante falar, é que o autismo é uma condição genética, certo? Então ele tem uma série de componentes genéticos que vão determinar esse quadro. Bom, o autismo é uma condição genética que influi no desenvolvimento do sistema nervoso central, que influi na forma como as redes durante o desenvolvimento se interconectam ou como o cérebro elimina essas conexões. Então, de certa maneira, aquilo que a gente falou, olha, o cérebro com muitas conexões, ele não é necessariamente o cérebro funcional, ele pode inclusive trazer uma série de problemas. O que a gente busca fazer em relação ao autismo? Bom, a gente descobriu que o cérebro, ele tem períodos de desenvolvimento e onde ele está mais sensível a determinadas aprendizagens. O que a gente faz, de certa forma, é tentar detectar o mais cedo possível o autismo para influenciar no desenvolvimento do cérebro, para criar condições específicas onde esse cérebro possa aprender, já que ele não aprende da mesma forma que um cérebro neurotípico. Por isso que a gente chama que é um cérebro neurodivergente, né? Não só o autismo. O autismo fala muito disso. A realidade de um autista é completamente diferente da nossa, porque ele tem um sistema nervoso que concebe a realidade a partir de estruturas biológicas que é indistinto para nós. Então, por exemplo, um autista, ele pode ter uma crise aqui e começar a ficar irritado e se morder e se bater e ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Só que daqui a pouco a gente descobre que é o perfume de alguém que nós não estamos nem sentindo, mas que para ele é extremamente agressivo. E aí que essa questão da realidade, ela se interpõe para mim, que trabalho com pacientes neurológicos de uma certa forma. Porque a realidade para esses indivíduos, ela é atravessada pela organização do sistema nervoso central deles. Então, por isso que eu digo, a realidade, ela é sempre experiencial. Ela não é nem objetiva, nem subjetiva. As duas coisas são uma só. Eu não vejo isso numa perspectiva dualista. A realidade, ela é absoluta. E aí eu gosto de falar que ela envolve 3 ambientes diferentes. Ela envolve um ambiente externo, que é esse que a gente está consensual. Ela envolve um ambiente interno, por exemplo, sei lá, tô com dor de barriga agora. E ela envolve um ambiente cognitivo, que é o produto de como que as nossas experiências modificaram o nosso cérebro. Então, quando a gente pensa numa intervenção com um paciente autista, a gente pensa, de certa forma, como a gente vai criar uma série de condições para esse cérebro se desenvolver, ou de condições que criem uma situação de aprendizagem mais favorável para esse indivíduo. Então, na verdade, você diz assim, a tua prática clínica te leva para o materialismo. Sim, me leva para o materialismo. Minha prática clínica é extremamente materialista. A ideia de trazer essa discussão para percepção, não é que eu estou negando o externo, negando a realidade, sim, ou as energias que constituem a gente. Eu estou dizendo que é uma coisa só, certo? Que não tem um fato subjetivo. Só tem uma realidade, né? Isso, só tem uma realidade. Só que essa realidade é individual e ela pode ser consensual, que é a que a gente está experimentando agora.